Hoffman, aqueles filmes de cowboy americano, como No Tempo da Carruagem, as velhas chanchadas, eu não lembro todos os nomes, mas as velhas chanchadas, o Oscarito, o Grande Hotel, eu conheci aqui, né? Como também aquele outro que fazia o papel do Jeca Tatu. Os musicais da Carmen Miranda, nos Estados Unidos, lá pelos anos de 48, por aí, esses filmes todos chegavam aqui. O que era mais curioso, o seu Emílio Rincon trazia para Pires do Rio os melhores filmes que chegavam no Brasil. Fosse ou não fosse, sempre eu partiria, numa tarde, numa noite, manhã, num dia claro, eu partiria, fosse, como partir. Não fosse o duende, não fosse o eu poeta, meu peito não estaria abafado como agora, monstro preso da angústia. Nem essa inquietude dominante condicionaria meu andar incerto. Que dengo tem. Desperta a moça e diga pra ela que o poeta chora. Não esquece nunca. Diga pra ela, não diga nada, que ela não merece chorar. Que dengo tem, que dengo tem, que dengo tem. Rua do Fogo, Trem de Ferro, Poção Sampaio. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Derradeiro eco, sepulcro na alta do pobre poeta. Poeta voltará para a terra que tanto amor sentiu. Poeta calará seu canto na terra eterna, que ouviu nascer e sonhar. Pires do Rio, Pires do Rio. A arquitetura da Estrada de Ferro chamou atenção não só as edificações das estações, mas principalmente a arquitetura pitoresca das casas dos funcionários, dos chefes das estações, que era fora do comum. Nessa época, essas casas passaram a ser diferenciadas em várias coisas. A princípio, elas copiavam o modelo da ferrovia, era das casas tipo chalé. Isso existiu muito na cidade, copiando os telhados, que é um detalhe interessante nessas casas que pode ser visto. As platibandas que começaram a surgir, tinha até uma lei em Pires do Rio que obrigava as casas a cortar os beirais, era obrigado a fazer a platibanda. Os beirais, sabe-se que ele já vem de origem da arquitetura colonial, né? E ele jogava água na rua. O sentido da higiene e do bom comportamento da urbanidade, né, já proibia esse tipo de atitude. Então foram feitas a platibanda. A platibanda só foi possível ser feita porque também veio a folha de zinco, que não existia para poder fazer essas calhas. A telha francesa foi outra novidade que surgiu também. A alvenaria de tijolo que não se fazia, grandes cerâmicas, indústrias, fábricas de artefatos cerâmicos foram abertas, né, para poder fornecer tijolo e material realmente resistente para a construção, e isso deu realmente um rumo diferente na arquitetura, maleabilidade das construções, diversificação de modelos e boas soluções arquitetônicas. Surgiram em seguida as casas já com alpendre, os jardins laterais das casas,
a existência dos cômodos diferentes da casa. A sala de jantar funciona como distribuidora dos ambientes. O banheiro passa a ser interno à casa, água encanada, o cano, que isso aí tudo vinha pela ferrovia e possibilitava então essas transformações do morar. A cidade arborizada, grandes avenidas largas foram abertas com canteiro central. Foi o período também da higienização urbana, né? Leis que proibiam a existência de animais nas ruas, né? Que era muito comum, porco, cavalo, cachorro solto. Isso tudo representou uma bela imagem de cidade já planejada, né? A minha história com a questão da Estrada de Ferro é muito mais pelo aspecto cultural, né, de um dia ter estado vereadora, ter tido a oportunidade de encaminhar para a Câmara, né, um projeto fazendo o tombamento desse prédio que estava sendo totalmente destruído e que estava sendo relegado a essa situação de virar uma mini favela. Então, houve uma receptividade para o tombamento e também um projeto para restauração
desse prédio, e um projeto implantando, criando aqui também por lei, o Centro de Tradições e Cultura. Em 1992, nós inauguramos aqui a Biblioteca Pública Municipal João Veiga e também a Casa do Artesão, que ficou na época nesse prédio, né? Esse mesmo prédio aqui da estação. E aqui tem um movimento interessante, porque isso aqui funciona no período da manhã, no período da tarde, até às 21 horas. Esse local aqui, primeiro foi oficina de reparo das locomotivas. No meu tempo não existia esse estrado aqui, mas apenas os fossos onde os mecânicos entravam para consertar a locomotiva. Até os anos de 1950, a primeira metade dos anos 50, nem o telhado não existia, eram só as paredes. Não existia porta de ferro, nada disso. Então o governador Mauro Borges, que foi diretor da Estrada de Ferro Goiás, que mandou cobrir essa oficina. Aqui, com o tempo, passou a ser uma lembrança muito triste. Aqui morreram muitas das locomotivas de Goiás. Mas de repente me veio uma inspiração, o Museu Ferroviário para a minha cidade. A locomotiva Mafra 2 estava no tempo, com os guindastes, trouxe essa locomotiva. Essa locomotiva, que era da Rede Mineira, estava estacionada lá em Senador Canedo também ao tempo. Em poucos dias, essa locomotiva estava aqui. E assim começou a germinar a ideia do Museu Ferroviário. Quando surgiu o projeto de revitalização das estações férreas, através da GEPEL, alegaram para a gente que as estações seriam reformadas. Houve até início, mas parou no tempo. Pires do Rio, nós tentamos trabalhar também com a estação para que ela tivesse uma utilidade. Mas uma vez que a FCA indicou que a estação de Pires do Rio ela era uma estação praticamente ativa, então não foi permitido esse repasse dela ao município, porque era interesse do município também recebê-la, restaurá-la e, além do Museu Ferroviário, que a estação de Pires do Rio fizesse parte deste projeto de turismo. O trem sairia de Senador Canedo e correria, em cada estação ele teria uma parada, né? E Catalão seria o final. Que o Congo em Catalão é uma história de 130 anos. Eu acredito que várias pessoas, se for procurar fundo dentro da história, com certeza os envolvidos na Congada também tem parentes que foram envolvidos na construção desse desbravamento da ferrovia em Goiás. Quando nós assumimos a Fundação Cultural Maria das Dores Campos, isso aqui estava num total abandono, que estava poluindo o visual da cidade, tinha que se fazer alguma coisa. Reunimos com várias pessoas, reunimos com o prefeito da cidade, e surgiu, né, a ideia de se tornar um museu histórico que leva o nome de um ex-ferroviário, que é o Cornélio Ramos, um escritor que mais falou-se da história de Catalão. E aí pensamos no projeto, restauramos, fizemos um processo de restauração. O processo iniciou com a aquisição do prédio junto com a FCA. De hoje o prédio da estação é do município. E aí foi depois, junto com o Conselho Consultivo, o tombamento pelo patrimônio histórico artístico de Catalão. E aí começaram-se as reformas de restauração.
nós começamos a perceber a importância da recuperação, da restauração, né, desse complexo ferroviário existente em Araguari. A partir do momento em que nós entendemos da necessidade de recuperar a autoestima do nosso povo, que aqui tem toda uma história ligada a essa vida ferroviária, aí nós começamos a fazer alguns planejamentos. E nesse projeto envolvendo a comunidade, que aqui sensibilizada ficou também, porque há mais de 20 anos o prédio estava abandonado, sendo depredado o tempo todo. E aí nós começamos, vamos dizer, fizemos o projeto para a restauração, começamos passo a passo essa restauração. Hoje nós estamos dentro do prédio, o prédio todo ele restaurado, esse prédio central, e ao mesmo tempo hoje aqui nós temos também a sede da Prefeitura Municipal coabitando com o Museu Ferroviário, né? Toda a sua ocupação é de forma orientada para não descaracterizar todo esse valor histórico que o prédio tem. Pretendemos restaurar outros prédios desse complexo, né? Nós temos aí a casa de máquinas, onde eram feitas todas aquelas recuperações, eram construídas as locomotivas, vagões, que é um espaço enorme, belíssimo, e ao mesmo tempo temos o almoxerifado também, tem a casa de diesel, conhecida antigamente como a casa de diesel, que é enorme, tem a própria escola ferroviária, que faz parte também, que é um prédio também muito importante, que compõe todo o complexo. Então, nessa ocupação, nós pretendemos criar uma cidade administrativa em que aí nós estaríamos dividindo isso culturalmente. Diante disso, já demos entrada no Ministério do Turismo, na Secretaria Estadual do Turismo, para também aqui trazer um outro projeto turístico, que seria o Trem de Minas, que é esse trem em que num passeio local, turístico local, nós vamos estar mostrando as belezas da cidade e a beleza arquitetônica de todo esse complexo. A Estrada de Ferro Goiás, muito embora praticamente quase que a totalidade de seus trilhos percorriam esse estado de Goiás, tinha sua sede administrativa na cidade de Araguari. Com a chegada de Mauro Borges como diretor da estrada, nasceu então o desejo de transferi-la para Goiânia. Goiânia é uma jovem capital, naturalmente necessitando de alguma forma de consolidar mais ainda o seu poder político, né? Justificava então a presença dessa sede aqui em Goiânia, na capital do estado de Goiás. Em 1952 foi criada então essa estação e em 1954 definitivamente a sede da Estrada de Ferro Goiás passa para a cidade de Goiânia. O transporte ferroviário brasileiro se desenvolveu muito enquanto o Brasil estava sob a dependência da Inglaterra, ou seja, existia muito capital, tecnologia para o desenvolvimento do transporte ferroviário. Quando o Brasil começa a transitar para a área de dependência dos Estados Unidos, a fonte secou, né? Aí os americanos, interessados no desenvolvimento do transporte rodoviário, vão emprestar dinheiro para a construção de rodovias e não ferrovias. Claro. E alegava-se que o custo da construção da ferrovia era mais caro do que de rodovia. No entanto, o transporte rodoviário é o segundo mais caro do mundo. Não é um lamento sertanejo Não. que está sendo feito aqui, não é um saudosismo, é uma possibilidade de potencialidades de desenvolvimento econômico que nós estamos trabalhando. É nisso que nós acreditamos. Claro. Falta política. Falta política. Políticas públicas. Políticas públicas, política ferroviária, política, né, para desenvolver esse importante setor de transporte no Brasil. Eu fiquei muito assim constrangido quando privatizaram a rede ferroviária. As estações ficaram abandonadas, fecharam estação importante que poderia estar funcionando e que tinha na época boa renda, foi fechada a estação aí do trecho quase que geral. A crise do transporte ferroviário, ela se aprofunda em 50, mas a morte ocorre basicamente com o fim do transporte de passageiros. Esse processo ele é aprofundado com a privatização do ramal ferroviário, a Estrada de Ferro Goiás, que em 1957 passa a fazer parte de um grupo de empresas da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Ele se transforma, esse ramal, na Ferrovia Centro-Atlântica. Isso é uma crise, porque
Na verdade, o grupo que compra o direito de explorar por 30 anos a rede ferroviária federal tem investimentos em empresas de mineração e não se considerou como forma de patrimônio também da empresa uma memória construída na sua história. Dentro da região, né, em foco, né, que é a região de Goiás, região central do país, nós temos aí a construção da Ferrovia Norte-Sul, né, que vai ligar da região sudoeste com as linhas do norte, com a Ferrovia de Carajás, com a perspectiva, inclusive, de chegar a Belém do Pará. E a ideia básica é a gente poder transportar, né, todos aqueles grãos para os portos do norte. A intenção é para abastecer tanto o comércio europeu quanto o comércio asiático, ou seja, estaria saindo ou já próximo à Europa ou já próximo ao Canal do Panamá para ir para a Ásia. São transportes para longa distância que ficam a preço muito melhor do que se fosse transportado pela rodovia. Com a construção da Ferrovia Norte-Sul, também chegando a Anápolis, né, nós abrimos uma possibilidade dessa ligação de passageiros e cargas de alto valor agregado entre Goiânia e Brasília, ter essa conexão em Anápolis com a Ferrovia Norte-Sul. Isso é o que propiciaria você ter passageiros também, né, chegando de Anápolis, vindo ou do Maranhão ou de Belém do Pará, nessa nova ligação ferroviária. E recuperar a ferrovia como perspectiva de futuro, ela é fundamental para um país da dimensão do nosso. Enquanto o Japão está fazendo aí seu trem-bala a 300 km por hora, nós estamos aqui desativando há mais de 50 anos. Isso é um crime que tem sido feito com o país e que ninguém reclama. Hoje, o governo caiu na realidade que a estrada de ferro é a solução para o Brasil, como é em todos os países. Porque ela transporta em grande quantidade. Hoje tem vagões que pega 70 toneladas de mercadoria. Hoje, em Anápolis, nós já temos o Porto Seco, que embarca quase todo o produto agropecuário do Brasil Central. E vem vindo por aí um programa da Norte-Sul que vai reabilitar a estrada de ferro. Quando a gente fala da Ferrovia Norte-Sul, você vai ter um ganho de competitividade muito grande, porque o frete é um elemento vital na definição do preço. Então, se você consegue reduzir, e mais ainda, como é que os nossos grãos hoje são exportados? Nós vamos para o sul, para os portos do sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e temos que fazer toda a volta depois para ir para a Europa, para os Estados Unidos e para a Ásia. Se você sai daqui na direção de Ponta da Madeira, no Maranhão, você economiza todo esse espaço. Então você tem um ganho significativo no preço do transporte. Hoje nós estamos numa luta em Goiás pela Ferrovia Norte-Sul, que é indispensável para realmente integrar esse país, fazer o mesmo papel que fez ainda na década de 60 a Belém-Brasília da rodovia. Nós estamos precisando de fazer uma Belém-Brasília na ferrovia e estamos precisando de fazer o leste-oeste também, quem sabe até chegar ao Pacífico. Lamento que o Brasil esqueceu das estradas, mas de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, o brasileiro vai ter a consciência de que sem a estrada de ferro o Brasil não anda mais. A assunção da brasilidade. O Brasil só se tornará potência, só conseguirá realizar as suas potencialidades quando tomar conta de seu interior. Isso é um projeto que mistura nacionalismo com freudismo, não é? Os nossos modernistas também são nacionalistas, uma parte deles é freudista, outra parte é comunista, tem uma parte fascista, mas todos eles concordam que o Brasil precisa tomar conta de si. E tomar conta de si é juntar litoral e sertão, o velho plano de Euclides, desde os sertões. Então a gente precisa integrar a ferrovia a outras formas de transporte. A gente precisa de estradas de toda ordem, não é? Estradas virtuais, estradas de ferro, estradas que usem os rios, estradas rodoviárias. Isso precisa ser integrado para o bem
de todos nós e produzir algo, um modo de vida sustentável para nós, para o planeta como um todo.